Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, o nosso 9º programa. E hoje, com a participação da doutora Irene Cardotti. É o nosso 9º programa Direito em Pauta. Doutora Irene Cardotti já está aqui, eu já vou convidá-la para entrar, agradecendo desde já a todos os que estão nos assistindo e dizer que é uma honra iniciarmos esse 9º programa Direito em Pauta. Espero que seja um papo interessante, a doutora Irene é sensacional. Já estou convidando-a para entrar. Agradeço já aos amigos que estão entrando. Estou aguardando a doutora Irene conectar. Direito em Pauta é um programa realizado em parceria com o jornal Granja News. Doutora Irene. Olá! Tudo bem? Tudo, e você, meu querido? Também uma honra recebê-la. É uma honra ter o seu convite nesse Legal. programa, que está sendo muito bom. É o nosso 9º programa. É o nono programa da série. O programa é semanal e é o nosso 9º programa. Programa Muito. Direito em Pauta. Parabéns! Estou muito Obrigado. orgulhosa. Eu Eu que tenho agradeço. assistido suas lives, são ótimas. Que bom. Hoje será melhor ainda com a sua presença. Olha, está me comprometendo, hein? Imagina. Irene, pode falar. Esperamos que sim, que seja muito boa. Com certeza. Na verdade, eu tenho dito isso para os meus convidados. A ideia da live é um bate-papo descontraído, a gente não tem regra. A ideia é que seja um papo interessante, que traga conteúdo para quem está nos assistindo e que a gente tenha um bate-papo gostoso. Eu queria tomar a liberdade de te apresentar. Eu não sei se eu começo dizendo que você é uma grande amiga, que você é uma grande psicóloga, que você é a minha guru, eu não sei se eu posso chamar assim. Ai, fofo. Mas, de qualquer forma, eu vou ler brevemente aqui o seu currículo, obviamente que reduzido, porque senão a gente perderia muito tempo. Vamos lá. Para quem ainda não teve o privilégio e a honra de conhecer a doutora Irene Cardotti é psicóloga, psicoterapeuta, formada pela primeira turma de Bert Hellinger e sócia fundadora da Associação Bert Hellinger de Constelação Familiar. Professora de visão do método Self-Healing, da Meyer Schneider, pela School for Self-Healing, difícil, hein? Em São Francisco, na Califórnia. Eu queria dar um depoimento inicial, que independente do currículo, é uma das profissionais mais capacitadas que eu já conheci, atuando não só na parte de constelação, que é onde eu conheço, mas atuando como psicólogo e como psicoterapeuta aí ao longo desses anos todos. Então, eu queria dizer que vocês terão, com certeza, uma aula sobre o que é constelação, e aí falaremos um pouco da constelação no ambiente do judiciário, que é o tema da live. Mas eu queria, Irene, antes da gente entrar efetivamente na questão do direito sistêmico e da constelação no judiciário, eu queria falar um pouco de constelação. Eu tenho percebido, eu conheci constelação há muitos anos atrás, através de você. E aí eu percebi que de lá para cá teve uma disseminação de consteladores, né? A coisa cresceu de uma forma muito grande. Isso, de certa forma, já fazendo um parêntese com o judiciário, preocupa um pouco o judiciário pela capacitação desses consteladores. Mas isso a gente fala depois. Eu queria te passar a palavra para fazer uma breve apresentação, se você quiser, e aí eu vou te fazer algumas perguntas para a gente tentar passar para os nossos amigos que estão assistindo o que efetivamente vem a ser a constelação para quem não conhece profundamente. A palavra é toda sua, querida. Tá bom. Primeiramente, muito obrigada, porque você, além de um excelente advogado, é um grande amigo do coração, assim como toda a sua família. Eu digo tanto a família que você construiu, como também a sua família de origem.
que eu também Obrigado. conheço. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui com você. E você falou algo que é extremamente importante. Realmente é preocupante, sim. O número, né? Como as constelações expandiram no nosso país. Eu diria no mundo, mas eu vou falar do nosso país. Perfeito. Eu acho que toda área tem profissionais muito capacitados e muito sérios. Como também não. Agora, realmente eu recebi, olha só que sincronicidade. Essa semana eu recebi de uma pessoa do Sul pedindo o meu parecer sobre essa variedade que está acontecendo, cursos, né? Inclusive online também, cursos, tem cursos sérios, mas tem cursos muito pequenos e que a pessoa já se acha ou se gabarita para ser uma consteladora. Então, ou um constelador. Eu acho que a gente tem que ter realmente um critério para as coisas. Eu dou formação aqui em Goiânia, Paraná, Santa Uhum. Catarina, Rio Grande do Sul, inclusive ligado lá com a cidade de Caxias do Sul, no Sul. Uhum. Mas são critérios muito sérios. Então, tem módulos, tem trabalhos de final, tem certificação, como aqui em São Paulo também. Sou eu e a minha, aqui em São Paulo, minha parceira, que damos aulas juntas, em Goiânia também, a Débora. Mas, assim, nós fizemos, mas muitas formações, assim como outros profissionais também muito sérios. Agora, é muito delicado isso. Uhum. É o que eu digo, a gente também tem que, antes de procurar qualquer profissional, seja da área da psicologia, um advogado, um consolador, um médico, nós temos que buscar esse currículo. Sim, com Porque certeza. tudo na internet. Então, as pessoas também são livres, né? Para terem as suas escolhas de com Uhum. e para quê e com quem vai se colocar. Porque o trabalho de constelação é um trabalho que mexe na sua alma. É Entendi. extremamente profundo. E você mexe em todo o seu sistema, na sua Uhum. dor, nas suas doenças. E fora isso, assim, nas empresas, né? no, no judiciário. É um trabalho que, assim, o constelador, ele tem que ter uma percepção, uma leitura também corporal, né? Uma leitura de campo muito sensível, porque ele não vai induzir nada, ele só é Uhum. um condutor. Então, eu acho que é uma sugestão, né, que Uhum. as pessoas, antes de buscar, de ir para uma constelação ou para uma psicoterapia, que busque informações desse profissional. Quanto tempo ele tem de experiência, quais as formações que ele tem, porque eu sempre digo, ser constelador não é só fazer um cursinho, gente. Olha, estou há 20 anos fazendo cursos de constelação e eu não paro. Eu estou há 41 anos como psicoterapeuta e eu não paro de fazer cursos. Sim, Então, capacitação sempre, né? sempre, atualização sempre é um investimento em você. E uma constelação, ser constelador, não é a técnica, é conhecer a técnica, mas é você mudar a sua chavinha interna. É uma forma de olhar, estar na vida de um outro jeito, de uma Uhum. outra. Uhum. Então, Entendi. não é, sabe, isso é um procedimento, isso mais isso mais isso. Claro que nós temos que conhecer, sim, todas as técnicas, ler muito, estudar muito, sempre se reciclar. Mas nós também temos que ter esse próprio desenvolvimento pessoal. Perfeito. E
ter isso como uma abordagem na sua própria vida. Por quê? Todos nós, seres humanos, julgamos, né? Nós temos uma Com tendência a julgar. certeza. E quando você, hoje em dia, por exemplo, se eu me vejo, me percebo julgando algo, eu falo, calma, o que você está fazendo? Por que isto está te incomodando? Se está te incomodando é porque tem algo meu que ressoa através do outro. Então, é uma nova forma de estar na vida. Uhum. Então, você me falou, me perguntou assim, né? Veja se eu não fugi muito. O que é uma constelação, né? Eu diria que a constelação é a ciência das relações humanas. Tá. Porque é humano, é estar com o outro inteiramente, acolhendo o outro diante de qualquer dificuldade, de qualquer situação difícil, que muitas vezes tem coisas muito difíceis, sem julgar e acolher. Acolher para que esse possa olhar e, diante disso, ele perceber que padrões ele repete ou que lealdades ele tem com o seu próprio sistema, muitas vezes não necessariamente com pai e mãe, às vezes com avós, bisavós, tataravós, e, diante disso, ele ter essa compreensão, esse insight, e ver que ele não precisa mais, para pertencer, se fazer igual. Porque muitas vezes na vida, a gente, criança, a gente faz tudo pelos pais e pela Sim, família. Porque nós precisamos nos sentir pertencendo. entendi. Quando você desenvolve sua consciência, você pode ver que aquilo foi adequado ou que foi possível, de acordo para aquele momento, para aquela situação. O que eles fizeram foi o melhor que eles conseguiram, mas que você pode ter o privilégio, a oportunidade de fazer diferente. Então, na verdade, né, o que a constelação ela ajuda? Ela nos ajuda a ver o nosso lugar. Que lugar eu ocupo, se for uma constelação familiar, dentro do meu próprio sistema. Que às vezes é sempre por amor. Toda a O amor história, também lesa, né? sim, que é o amor que não libera, o amor que é doentio, mas atrás de tudo isso é por amor. Então, se você olha e vê que você está ocupando um lugar, muitas vezes, ou do pai, ou da mãe, ou de um outro irmão, ou seja, do que for, e que não é o seu devido lugar, você fica muito mais livre para ir para a vida, para caminhar para a vida. E o próprio sistema também, a própria família se reorganiza. É muito interessante que, às vezes, eu tenho algumas pessoas que eu já atendi que me falavam assim, nossa, mas a minha mãe mudou, o meu pai mudou, o meu irmão mudou. Eu falo, será que foram eles que mudaram ou foi você? Isso foi uma indireta para mim? Não. Por quê? Eu vou contar depois. Depois eu vou contar a minha história de constelação. Pode deixar. Eu não tenho nenhuma vergonha de contar, não. Depois eu conto a minha história. E posso falar, eu acho que contar a nossa história não é, a gente não tem que ter vergonha dela, né? Nenhuma. A Zero gente, vergonha. a gente tem que ter orgulho, Muito. muito, porque Muito. é bom que nós temos histórias, né? E assim, e aceitar que mesmo que as histórias tenham tido momentos muito difíceis, muito dolorido, mas o quanto tudo isso nos fez crescermos e estarmos aqui em vida e dando a vida e passando a vida e tendo filhos, tendo, né, e podendo desfrutar e falar, nossa, eu posso fazer diferente.
E não desqualificando e nem desprezando essa herança que recebemos. Porque nós recebemos a herança tanto genética como também a emocional, tanto na vida intrauterina, né? Mas a gente não tem que desqualificar ou desprezar. Não. Ao contrário, é agradecer que quantas... Olha, nossos antepassados, por exemplo, meus avós, meus bisavós, da Itália, de Portugal, o que eles não tiveram que passar, que viver, que sofrer, que submeter para eu estar aqui hoje? E aí eu penso, meu pai, minha mãe, tá, não deram tudo que eu fantasiava, né, que gostaria? Sim, mas eles deram o que melhor eles conseguiram. E eu só tenho que agradecer. Então, o que a constelação faz? Ela nos ajuda a perceber o que nos impede de ir para a vida. Isso é o grande ganho. Isso seja na família, na profissão, na carreira, nas empresas. Empresas têm muito disso. Pode falar, pode falar. Vezes, o tempo é todo seu. Eu estou me divertindo aqui, o tempo é todo seu. Eu vou jogar esse roteiro, que a gente fez um roteiro, gente. Eu vou jogar fora só para ouvir a maravilhosa da Irene. Não vou mais fazer pergunta, não vou mais falar do judiciário, eu vou ficar só te ouvindo aqui. Não, vamos sim. Se eu estiver falando demais, você fala assim, faz um sinal para mim, para você me perguntar. Imagina, fica completamente... Você está dando uma aula para a gente. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu estou maravilhado aqui, fica tranquila. Mas você sabe, eu vou também falar uma coisa. Toda live que eu faço, ou qualquer, mesmo aula que eu vou dar, eu sempre preparo. Isso é desde criança. E aí eu falo tudo contrário do que eu preparei. Faz parte. Mas não importa, eu me sinto, assim, confortável, sabe? De ter. Isso é muito bom. Então, o que são as constelações, né? Vivenciais? Ela é aprender, né, com as constelações, que a nossa vida ela é regida por leis da natureza e são universais. E o trabalho do Bert Hellinger, das 3 leis, que ele chamou das leis do amor, que norteia qualquer tipo de constelação, até no judiciário, sim, o pertencimento, a hierarquia e o dar e receber. Eu já vou cortando aqui, que minhas perguntas está respondendo todas. Tá aqui, ó. Uma das perguntas era: a constelação se baseia nas ordens do amor, que seriam lei do pertencimento, lei da hierarquia e lei do equilíbrio entre dar e receber. Pode falar um pouco sobre isso? Na verdade, já eliminei mais uma, porque todas as que eu tinha aqui você está respondendo automaticamente. Sensacional. Vamos embora. Então tá. Vamos embora. Te cortei, desculpa. Você estava falando das leis do amor. E quando a gente não aplica essas leis, o que acontece? Elas geram conflitos. Conflitos a gente sempre vamos ter, mas é importante como lidar, como gerenciar esses conflitos, né? Perfeito. E se você segue essas leis, tudo fica diferente e vai para um equilíbrio do sistema. Então, o que é o pertencimento? Você quer que eu fale um pouquinho dessas 3? É isso? Eu acho que sim. Se você achar que é interessante, eu acho que sim. Porque, assim, a gente tem as 3 leis que baseiam esse trabalho todo que você faz de maneira brilhante, que vem do Bert Hellinger, que seriam as 3 leis, é isso? A constelação se dá com base nessas 3 leis, é isso? Que são as 3 leis que ele chamou as leis do amor. Tá. Agora, não só nas constelações,
familiares em todas as constelações. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Só. Na verdade, quando a gente fala de constelação familiar, eu poderia dizer que constelação familiar é o nome, mas ela aplicaria no campo empresarial, eu aplico no judiciário, eu aplico para vender alguma coisa, se eu tiver com um negócio, por exemplo, eu tenho um imóvel para vender e eu não vendo de jeito nenhum. Eu poderia constelar isso, é isso? Poderia, Não não. é, Fiz inúmeras constelações de é pessoas só que... para desmistificar o familiar. Ela fala da família, mas ela se aplica em todos os aspectos, é isso? Então, vamos falar o nome atual, que é Tá, constelações sistêmicas. perfeito. Por quê? Sistêmica abrange em tudo. Então, eu já fiz de inventário que não andava, de imóvel que não conseguiam, né, também vender, venderam, até de aluna hoje minha e de outras pessoas que tinham casa na praia. E aí fomos vendo quem que morava naquela casa, o que, que tinha acontecido. Aí descobrimos que era uma pessoa que faleceu, que tinha uma série de coisas que eu não vou entrar em detalhe, mas, após isso, reverenciou, agradeceu, ela me deu o retorno que foi vendida a casa. Então, na abordagem sistêmica, nas constelações sistêmicas, no direito sistêmica, nas constelações organizacionais, pode-se, sim, aplicar e são aplicadas as leis do amor, sim. Por quê? Atrás, olha, de todo ato humano, sempre existe o amor, por mais difícil que seja. Isso é o Bert que diz. E quando nós julgamos, não vemos o amor. E sempre o amor é uma forma de amar do cliente, mesmo na justiça. Mesmo na justiça, também tem o amor. Então, existe o amor que adoece e que nos tira do crescimento e realização. E a intenção positiva no direito, o que ele faz? Ele tem que olhar para isso. O amor que existe atrás, muitas vezes, de uma atitude, de um ato, de uma ação que está acontecendo. Eu não sou advogada, então não posso entrar tanto nisso. Estou falando da abordagem sistêmica, né? Sim, claro. E o SAMI trouxe muito foi que atrás de toda a atitude e ação tem sempre que ter o Sim, olhar de amor, de acolhimento. perfeito. Tá. Então, uma visão sistêmica do direito, pelo qual só há direito quando a solução traz paz e equilíbrio para todo o sistema. Isso, é. Pode Isso, falar. isso é uma Enquanto... frase do Sami. deixa eu falar quem é Sami. Sami Storch, para vocês que não sabem, é o pioneiro da constelação no judiciário, não só no Brasil, mas no mundo. Ele foi o primeiro juiz que trouxe a constelação para o judiciário. Isso foi em 2012. Tem um histórico anterior de 2012, que é de 2010, mas aí foi só uma experiência que ele fez. Em 2012, ele trouxe efetivamente. Deixa eu só te falar uma coisinha. Em 2005 e 2004, nós estávamos... eu sou da turma dele e ele também, da primeira turma daqui, né? Ele conversou sobre o Bert, porque ele era juiz nessa época no Nordeste. Sim, e daí foi ele está lá ainda. Ele foi alinhavando e aí ele realmente criou, né, o direito sistêmico. Pode continuar. São duas coisas. Ele trouxe a constelação para o judiciário, então foi ele que iniciou. Ele é o pioneiro no Brasil e no mundo, e ele também criou o conceito de direito sistêmico, que nada mais é do que essa cultura da paz. O que é o direito sistêmico em si? Eu costumo dizer, eu já falei isso para você até, que o juiz ele é obrigatoriamente, por lei, ele tem que entregar uma decisão. É a função do juiz entregar a decisão de qualquer conflito. Então, qualquer parte que submete um conflito ao judiciário, ele obrigatoriamente tem que entregar uma decisão. Mas eu costumo dizer que não tem empate na decisão. Ele não consegue empatar o processo. Então, toda a atuação do judiciário... Tudo bem?
Tudo, tá tudo em ordem. Foi Toda uma... atuação do judiciário, ela descontenta uma das partes. Uma das partes não sai contente com o resultado, porque essa visão antiga do direito é uma visão de que um ganha para o outro perder. Então, você entra no processo para ganhar. E você não se preocupa com a outra parte. Inclusive, muito acontece, os advogados que estão me ouvindo sabem disso, que alguns advogados incorporam isso e acabam sendo inimigos do outro advogado. Eu já tive casos pessoais de quase ser agredido no fórum, porque ganhei, quem ganhou foi o cliente, mas eu estava ao lado do cliente, ganhamos o processo. E aí, assim, o direito sistêmico e essa nova visão é uma visão de entregar uma cultura de paz, ou seja, não é decidir quem vai ganhar, mas é através da aplicação dos métodos da constelação fazer com que as partes entendam o que está acontecendo e saiam satisfeitas dessa decisão. Então, ao invés de eu entregar uma decisão única que é tomada com base nas provas, eu antes disso tudo, porque a constelação é aplicada antes, no momento de mediação e conciliação, eu tento trazer nessa visão sistêmica para as partes o entendimento. E aí, quando eu consigo o sucesso disso, de entendimento do problema, nas diversas áreas, na área da família, depois eu vou exemplificar onde que se aplica. O que eu faço? Eu entrego uma justiça com cultura de paz. Eu entrego a paz para essas partes. E é essa visão do Dr. Sami que cria o direito sistêmico. Ele humaniza, alguém está dizendo aí, passou o nome, que é uma forma mais humanizada de justiça. É exatamente isso. Ele busca uma decisão mais justa, mais rápida e mais eficaz. Porque o que acontece? Já te devolvo a palavra. Quando eu dou uma decisão... Não começa, não. Quando eu dou uma decisão enquanto juiz, não necessariamente essa decisão é cumprida. Primeiro porque ela pode ser simplesmente descumprida e vai ter consequências. Normalmente as partes recorrem dessa decisão, e é uma das mazelas do judiciário, o excesso de recurso, que é um outro tema. Mas, assim, não necessariamente aquilo que o juiz dá de decisão é uma decisão que as partes cumprem. E aí, quando eu utilizo a constelação sistêmica no judiciário, essa decisão que advém disso, ela certamente é cumprida. Por que ela é cumprida? Porque ela não parte de uma imposição, ela parte de uma construção. Essa decisão é construída entre as partes. As partes conseguem entender e se colocar, muitas vezes, no lugar da outra, ou então ela vai buscar nessas leis do Bert Hellinger, de entender a sua posição dentro desse conflito. Às vezes o conflito não é entre as partes, o conflito vem dessa questão da própria pessoa. E aí eu resolvo o conflito e resolvo um problema. Eu estava lendo sobre isso, que muitas partes, quando ele utilizou a constelação no judiciário, as partes, além de conseguirem solucionar o acordo, elas voltam muitas vezes a se falar, elas voltam a ter um relacionamento de respeito. Então, isso que me fascinou nessa aplicação da constelação no judiciário. Então, eu entrego algo mais justo. Então, o direito sistêmico busca essa pacificação, que é, na verdade, a função precípua do judiciário. Qual é a função do judiciário? A função do judiciário é harmonizar a relação entre as partes. Só que o judiciário, fundado nos métodos antigos e tradicionais, ele não entrega isso. Ele não consegue entregar isso. Quando você aplica essas leis da constelação, aí você consegue entregar exatamente essa justiça e harmonia social, que é o que me fascina e que eu acho que é um modelo do futuro, um modelo de uma justiça restaurativa, que restaura as relações, e não uma justiça impositiva. Então, é mais ou menos por aí. E deixar claro que a constelação ela é um método de solução desse conflito, mas ela não é uma decisão judicial. Ela é aplicada para que se evite a decisão judicial. E aí, normalmente, ela se resolve com um acordo. Então, não tem uma sentença em que o juiz diz, de acordo com o resultado da constelação, eu decido isso. É muito melhor, porque nem chega nesse ponto.
ela se resolve pelo acordo. Vou dar só mais um dado e devolvo a palavra para você. Não, pode falar, tá maravilhoso, é isso mesmo. Obrigado. Olha, eu acho que agora é isso que tem que ser feito na vida, e não só o julgamento. É isso aí. E aí, assim, o que é interessante? Ele relata que quando ele começou em 2012, foi lá na comarca de Castro Alves, no interior da Bahia. As 90 experiências iniciais, ele mensurou 90 experiências de processos de conflitos que ele aplicou à constelação. Os resultados são absurdos. Quando as duas partes participaram da constelação, 100% de sucesso no acordo. 100%. Quando só uma das partes participou, porque a outra se recusou, mesmo assim, ele atingiu 91% de sucesso nessas conciliações. Ou seja, a gente tem, com a participação das duas partes, 100% de sucesso. Com a participação de uma das partes, 91% de sucesso. Por melhor que o judiciário funcione, por melhor que a gente tivesse um judiciário equipado, por melhor que a gente tivesse juízes competentíssimos e com tempo para sentar num processo e analisar, por mais que eu tivesse testemunhas sempre falando a verdade, eu jamais, e eu afirmo isso com bastante veemência, eu jamais entregaria satisfação de 100%. Eu jamais entregaria satisfação de 91%. Por quê? Porque por mais que eu acertasse no julgamento 100% das vezes, ou 91% das vezes, porque o juiz também erra, ele não deixa de ser humano, mas por mais que ele acertasse 100% das vezes, eu teria pelo menos cerca de 50% das partes insatisfeitas, com aquela ideia de que eu entrego um resultado e não uma solução humanizada. Então, a partir desses dados, é que a coisa começou a crescer, e hoje a gente tem, em 17 estados, a utilização das conciliações. A gente tem, pelo Brasil, mais de 65 comissões de direitos sistêmicos espalhadas pelas OABs, que são as comissões de estudo. Ou seja, a partir dessa aplicação do Dr. Sami, a gente atingiu uma marca impressionante e que ela deve sim ser incentivada para que a gente possa entregar o que a gente está chamando de justiça humanizada, de justiça verdadeira, de justiça que entregue não só um resultado, mas que entregue uma solução. Sim. Aí eu devolvo para você. Depois a gente fala mais um pouco do judiciário. Olha, eu achei fantástico a tua colocação. E é verdade, e isso muda tudo. Esse olhar humanizado e não do julgamento, do certo e errado. E com isso, eu fico pensando, quantas crianças, né, filhos, agora não estão mais nesse meio do recado entre pai e mãe, ou tendo que escolher. Ao contrário, né? Sim. Ambos são importantes, mesmo juntos, separados, mas ambos são importantes. E que as mães também possam, né, entregar esses filhos também para esses pais, abrir caminho. Então, com essa conciliação, reconciliação, não é que vão ficar beijinho, beijinho, abraço, mas vão ser respeitosos um com o outro e com os próprios filhos. Eu acho que assim foi um ganho e assim eu tenho muito orgulho porque, né, o Sami daqui abriu essa porta, né, para as constelações sistêmicas e no nosso país fez um boom. Sim. E no mundo também, mas eu vejo que aqui deu uma expansão muito grande. Então, eu tenho, por exemplo, lá em Goiânia, tem muitas alunas e alunos que são do direito e que já estão no avançado, já estão aplicando. Então, esse novo olhar sistêmico, mesmo no Sul, eu dou um módulo no Sul, na universidade, também tem advogados, promotores,
cores. E assim, eu vejo que no nosso curso também teve aqui o Áureo, que também é um procurador, também fez a formação. Eu acho que esse olhar, né, mais humanizado é uma coisa incrível no direito e até, eu vou te falar, na medicina. Uhum. Eu tenho amigas sistêmicas. Então, por exemplo, ginecologistas, mas são sistêmicas. Então, vai a paciente, ela olha todo o histórico, Uhum. a história dessa pessoa, até para ver o que esse sintoma que ela está trazendo e pode estar relacionado com algo Uhum. mais. E Tá. muitas vezes, nas constelações dos sintomas, que eu não gosto de falar de doença, eu chamo de sintomas, como aparece realmente a serviço do que isso existe. Então, eu acho que é no direito, nas organizações, nas famílias, nas empresas, na pedagogia, nas escolas, tudo também. Então, olhando para esse olhar mais humanizado, em vez de achar que o aluno está tendo um comportamento e vai lá, repreende, dá uma punição. Não, olha, chama a família, veja o que Uhum. está acontecendo nesse. E aí a solução ou resolução é muito diferente. Tá. Isso é realmente humanizado e acolhedor. E tudo Entendi. está atrás do amor, né? Tudo em Tá. função do amor. Tá. Irene, deixa eu te fazer uma provocação, até para a gente. Eu li isso, eu não concordo, mas eu queria que você colocasse seu posicionamento. Alguns críticos da constelação, eles falam que ela é uma técnica machista, porque a mulher é vista como submissa ao homem na questão da hierarquia. Tem sentido isso? Tem alguma lógica? Até para a gente afastar, porque eu li muito para tentar fazer a live com você. Óbvio que eu precisava ter estudado muito para tentar, pelo menos, conversar com você. E aí eu Ah, vi isso, algumas pessoas criticando, dizendo que ela é uma técnica machista pela questão da hierarquia, que aí sempre o papel do homem é colocado em destaque. Eu participei de algumas constelações, eu já fiz constelação pessoal, já fiz profissional, já fiz algumas familiares, e eu nunca percebi isso. Então, não sei se é porque eu estava envolvida emocionalmente. Aí eu queria te fazer essa pergunta, até para a gente afastar de vez essas colocações. Tem algum sentido que ela é machista? eu nunca ouvi isso, sabe por quê? Como que pode ser machista? Quando eu digo machista ou feminista, eu já estou fazendo o quê? Eu já estou Julgamento. julgamento e excluindo, né? Se é machista, então eu excluo a mulher. Muito pelo contrário. As constelações sistêmicas, cada um tem o seu valor, o seu lugar, a sua importância. O homem e a mulher são tão importantes e com a sua força. Não existe. Agora, quem fala de machismo, eu acho que assim, não conhece o que é constelações Eu só sistêmicas. queria colocar para afastar de vez, para ficar claro na nossa live, que isso não existe. E aí eu vou rapidamente, como eu tinha prometido, eu vou dar o meu exemplo pessoal e a gente volta a falar. Quem Qual que é o fala meu exemplo pessoal? Família italiana, aí tem a história lá do passado, ok. E aí eu fui constelar, porque a gente teve na minha família, e hoje, graças a Deus, a gente não tem mais, a gente teve algumas mortes trágicas do meu pai, do meu irmão, de alguns tios da Itália, ok. E aí eu fui constelar, conheci você e fui constelar isso. E a minha primeira constelação foi americana, no dia 11 de fevereiro, dia do aniversário da minha mãe. Vou contar rápido, gente. A minha mãe é italianana, matriarca italiana e gosta das coisas certinhas. Eu tinha me comprometido a levar alguns salgadinhos para ela servir, tinha outras coisas. Bom, resumo da história. Choveu pra caramba, a constelação atrasou e a gente saiu de Americana correndo, desesperados, ferrou, vai dar briga no aniversário e tal. Chegamos,
E aí, qual a minha surpresa? A minha linda e querida mãe, que está nos assistindo, estava na porta do prédio, porque a gente avisou que estava chegando, me esperando com um sorriso maravilhoso, sequer questionou do horário, que eu estava chegando com as bandejas no meio dos convidados. E aí foi a minha primeira experiência positiva com a constelação. Então, era esse exemplo que eu sempre brinco que eu gosto de contar. Ou seja, eu imaginei que ia ser recebido, não que ela fosse brigar, mas que ela ia estar emburrada, porque realmente era deselegante eu chegar no meio dos convidados, tal. E não, a recepção foi maravilhosa. E aí depois eu conversei disso com você e você falou que, por incrível que pareça, já era o resultado da constelação. Então, esse é o meu exemplo de constelação. Quando foi isso? 11 de 2D? Ah, de bastante tempo atrás, 15 anos atrás, talvez? Mais ou menos, mais ou menos. É Eu isso acho. mesmo. É, bastante tempo. Agora, olha que interessante, né? Eu lembro muito bem dessa constelação. Lembro até das pessoas que chegaram. 4 rapazes, pá, 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 pá. Não precisa entrar em detalhes. Sim, sim. Sim, olha, o que significa isso? Como você estava tão inteiro, tão disponível, porque a constelação a gente também tem que fazer com a decisão, com a disponibilidade realmente interna. Porque senão você pode sair de lá e falar, ai, não entendi nada, não fiz nada, nada aconteceu, né? E não é bem assim. O que aconteceu na sua constelação diante desse exemplo que você trouxe? Quando você trabalhou todo esse campo sistêmico. Não foi só você e o seu tema. Estava envolvido todo o seu campo familiar, até de gerações muito, muito anteriores. E olha que coisa linda, né? Você chegar naquela expectativa daquele padrão antigo, talvez, da mãe ficar zangada ou chateada, e ela lá esperando você com um belo sorriso. Verdade. Você viu como o amor, né, que a gente tem na constelação, como ele é transformador? Verdade. É fantástico. E assim, às vezes o resultado, o efeito, né, de uma constelação, porque quando se faz uma constelação, a gente não espera um resultado, senão a gente está colocando já uma expectativa. A gente espera que aquele movimento que foi visto, aconteceu, que ele mesmo se recoloca. Ele vai abrindo esse campo e para que as coisas vão acontecendo. E uma das coisas que eu aprendi muito com o Bert, que eu acompanho o Bert desde 99, ele morreu o ano passado. Toda vez que ele veio ao Brasil, fiz cursos, formação com ele, fui para a Alemanha, eu aprendi uma coisa que ele sempre, nos seminários, sempre dizia. O que nós devemos falar para a vida? Sim. Uhum. Eu digo sim. Mesmo nos momentos muito difíceis. E a gente acha que é fácil? Não é não. Nada é Tem fácil, né? nada, tem hora que a gente fala, mas como isso? Como que tá? Calma. Diga sim, mas de verdade, com o seu coração, com a certeza desse sim. O sim que significa eu aceito, eu concordo. E as coisas parece que ficam muito mais leves e suaves. Então, em vez de você estar com aquele não, com aquela raiva, que fica um peso, parece que você está carregando um saco de batata com você, então, assim, não mudou nada, mas fica tudo mais leve. E a vida começa a ter uma sincronicidade que as coisas vão dando certo. Nunca aconteceu com você? Você pega o carro, a bateria não funciona, ou dá algum problema. De repente, você olha, você fala, bom, mas por que será que aconteceu? E aí, depois você vai ver, tinha que ter acontecido aquilo para não acontecer uma coisa muito pior. Então, o que a constelação faz? Na verdade, eu vejo que ela amplia
é a nossa consciência. Tira a nossa cegueira, a nossa inocência, né, infantil, e nos leva para o nosso estado adulto, do nosso eu adulto, eu responsável, eu pelas minhas escolhas, pelas minhas dificuldades, por que isso aconteceu comigo, o que eu contribuí para que isso acontecesse, porque senão eu fico no vitimismo, né? Sou vítima. Entendo. Porque comigo, porque... Não, o que eu faço que sempre repete esse padrão? A gente costuma terceirizar a culpa também, né? A tal da terceirização da culpa, né? A Sim, culpa é sempre do outro é. e E eu? eu E, nunca tenho responsabilidade, né? então, mas a responsabilidade é quando a gente pode ampliar nossa consciência e olharmos para ver assim, se isso está acontecendo comigo, aonde eu abri, aonde eu também tenho paz, por que isso está acontecendo? Isso em todos os sentidos, até na dor. Muitas vezes eu me pergunto, isso aconteceu porque eu permiti, eu não estava presente comigo, eu não estava inteira, que às vezes a gente não está mesmo, está inundado na dor, está inundado no luto, uma série de coisas na vida, mas que é importante a gente se autorregular e se respeitar. Eu também sou psicoterapeuta corporal, né? CBT, supervisora. Eu acho que a gente também estar atento ao corpo. Eu sempre olhei muito isso no meu trabalho com as constelações sistêmicas, que o corpo fala antes do verbal. Então, muitas vezes, no meu trabalho, eu primeiro olho o movimento que esse corpo está dando, do que até antes da fala. Porque o corpo, ele expressa muito antes. E para nós também. Então, nós temos que estar muito, muito atento com essa consciência. Quando eu estou no meu estado adulto, que nós temos o nosso também estado criança. Às vezes a gente também está. É a criança que fica reativa, é a criança que faz a birra. Quantas vezes a gente não faz isso? Agora, o adulto fala, peraí, eu posso falar do mesmo jeito, de uma forma não violenta, com comunicação, que agora tá também muito tem se falado da comunicação não violenta, que eu acho Sim. muito bom. Mas, assim, eu posso falar as mesmas coisas do meu sentimento, como eu me sinto na primeira pessoa, sem precisar acusar o outro, porque o outro vai reagir. Certo. Ô, Irene, passa, essa busca passa pelo pensamento positivo ou eu estou indo fora do contexto? Não passa pelo pensamento positivo. Você diz, se eu penso positivo, é isso? Tá, isso, se eu penso positivo e se eu não estigmatizo demais as coisas ruins, ou seja, é o que você disse, eu vou ligar o carro não pega. Aí, assim, eu transformo aquilo como se fosse a pior coisa do mundo. E ao invés disso, ter o pensamento positivo para extrair dos sinais da vida, dos sinais do dia a dia, para extrair disso o lado bom. Ou seja, eu ser vitimista, pessimista, negativo, isso também, aí eu fugi um pouco do tema da constelação, mas isso também não acaba interferindo no meu sistema de uma forma negativa? Claro que sim. E tem outra também. Por que será que certas pessoas têm essa tendência a tudo reclamar, a tudo estar sempre ruim, tudo muito negativo? Tem muita gente que tem esse padrão, mas quando você olha isso numa constelação de uma forma sistêmica, você também pode compreender a serviço do que essa pessoa tem esse padrão de comportamento. O ser humano não é para ser assim. Ele ou ele está honrando alguém que precisou ser assim, ou e aí ele não está livre para viver a vida, porque nós estamos aqui na vida, pelo menos, não é ser feliz,
é viver bem. Ser feliz são momentos, né? Felicidade. Mas Uhum. sereno, tranquilo, nós temos esse direito. Então, tem pessoas que só reclamam. Entendo. Porque está chovendo, porque está sol, porque está calor, porque isso, porque aquilo. Ou então, não estou feliz no meu trabalho, mas também não tenho uma atitude de ir para a vida, porque este lugar está a serviço de alguma lealdade, muitas vezes. Entendi. Irene, deixa eu te fazer um pedido. É uma Sim. exceção. Eu estou no meu 9º programa e eu vou te fazer uma proposta para a gente quebrar a regra. Se não te incomodar e se você não tiver compromisso. A gente tem mais 8 minutos. Qual é a minha proposta? Tá? Assim, eu sei que você tem muito para falar e a gente tem muito para ouvir. Eu queria primeiro saber se você tem pelo menos mais uns 20 minutos ou meia hora. Te atrapalha? Não me atrapalha, não. Tudo bem? Tudo bem. Gente, Tudo... vocês que estão aí, sinalizem se vocês concordam que eu derrube a live agora e vocês voltam para a gente falar mais 20 minutos com a Irene. Senão a gente deixa terminar, só que eu preciso que vocês me sinalizem. E aí faria uma outra vez, uma próxima vez, sei lá, né? Ah, mas Porque vamos falar mais uns. Vamos colocar um limite também para a gente não falar 2 horas. A gente falaria mais 20 minutos. Te incomoda? a mim não. Podemos fazer, gente? Tá todo mundo falando que sim. Então vamos lá, Irene. Eu vou aproveitar então para antes, eu vou derrubar a live e vocês voltam. Aí eu te convido de novo. Eu só queria agradecer algumas pessoas que estão aqui com a gente. Ó, família Viscardi, a Tati, sua linda Tati, tá por aqui e tá fazendo elogios para a mãe. A Berê, a minha mãe, a Pamela, a Ana, Vitória, Patrícia Maestro, Sabrina, Salvatore, o Carlos e a Camila, o Ângelo, a Stephanie, Leonora, a Érica, o Renato, o Molar, a Denise, o Fábio, o Binho lá do Jardim da Saúde, a Samanta, Luísa, a Vivian, a Adriana, a Letícia, a doutora Mariana, o Cláudio, nosso querido Cláudio, que está sempre com você, está aí com a gente. E aí eu queria fazer isso então. Eu derrubo, a gente volta com a live, as pessoas entram de novo e a gente limita o tempo em 20 minutos, também para não te desgastar demais. Não, Posso abusar de você? isso não é abuso, isso é um prazer. Eu queria Não, dizer o seguinte: derruba tudo, Tino. A Camila está mandando derrubar tudo. Eu queria dizer o seguinte: por que eu abri essa exceção? Fernanda, vem aqui para salvar, é verdade. Por que eu abri essa exceção? Porque o papo está tão gostoso. Eu acho que a gente já falou um pouco do judiciário, mas eu queria deixar esses 20 minutos, porque a gente está passando por um momento de pandemia, um momento tão difícil. E aí eu queria abusar da nossa amizade para que você trouxesse nesses 20 minutos restantes que você sempre traz, que eu vejo nas constelações e no próprio convívio com você, comendo uma pizza, esse positivismo e essa coisa para a gente enfrentar junto esse momento. Então, eu queria deixar os 20 minutos sem nenhuma regra, sem nenhum tema, só para você abrir o coração para a gente e direcionar para que a gente tenha uma vida melhor. Pode ser? claro, Então, tá bom. Gente, eu vou claro. derrubar a live e aí vocês voltem, hein, por favor. Estou derrubando. Tá bom. É no banheiro? Não.